see for you down there. Olá, bem-vindos ao Cinemark, e o tema de hoje é um novo trabalho do cineasta Christopher Nolan, Dunkirk, ou, em português, Dunkerque, que é o nome da cidade no litoral norte da França, onde a história acontece. Essa evacuação de Dunkerque, ou a Operação Dínamo, como ela foi chamada pelo exército britânico, aconteceu entre o final de maio de 1940 até o comecinho de junho desse mesmo ano. Um período de aproximadamente 9 dias, pouquinho mais que uma semana. Nessa cidade, o exército britânico foi encurralado pelo exército alemão, pelos nazistas, que ostensivamente soltava bombas, atirava e ia matando esses soldados que estavam completamente encurralados sem ter como escapar. Os destroyers, os grandes navios que estavam no oceano para essa missão de resgate, não conseguiam se aproximar da praia justamente porque eram todos atacados por bombas pelos nazistas e afundados. Isso criou uma situação muito complicada, muito difícil para o salvamento desses soldados. Cerca de 400 mil soldados estavam nessa situação. E o inusitado terminou acontecendo. Essa operação contou com a ajuda inestimável de moradores da Inglaterra que, com seus pequenos barcos, atravessaram o Canal da Mancha até as praias de Dunkirk para resgatar esses soldados. Isso sempre foi muito pouco retratado no cinema, até porque a maioria dos filmes de guerra que a gente conhece, que são feitos, se apropriam de histórias dos soldados americanos. Na época que aconteceu essa operação lá em Dunkerque, o exército americano, os Estados Unidos, nem estava ainda participando da Segunda Guerra Mundial. O conflito se resumia basicamente na Europa e a Inglaterra, que na época tinha Winston Churchill como seu primeiro-ministro, era o país com mais força, com mais poder de fogo para enfrentar os nazistas. Não é por acaso que muitos historiadores dizem que se isso não tivesse acontecido, se essa Operação Dínamo não tivesse funcionado e aqueles soldados, se eles não tivessem sido resgatados e levados em segurança de volta para a Inglaterra, provavelmente a expansão do exército nazista teria sido muito maior, a moral do exército britânico seria completamente destroçada e a Segunda Guerra Mundial poderia ter tido um desdobramento completamente diferente do que teve. E essa história sempre foi uma história assim muito querida, digamos assim, pelo Christopher Nolan, que há bastante tempo pensava em fazer um filme inspirado nesse acontecimento. E ele aplicou aqui, podemos dizer sem sombra de dúvida alguma, todo o conhecimento que ele acumulou ao longo de quase 20 anos de carreira. Ele que começou no cinema independente, depois migrou para o cinemão, foi responsável por uma trilogia do Batman, o Cavaleiro das Trevas, que começou em 2005 e foi até 2012. Entre eles, ele realizou também alguns trabalhos originais, como O Grande Truque, como A Origem e Interestelar. Ele é um cineasta, podemos dizer assim, das antigas. Ele é completamente averso ao uso das tecnologias digitais, ele usa muito pouco CGI, que são aquelas imagens geradas por computador, é quase nada o que ele utiliza. Ele é defensor dos efeitos físicos práticos, aqueles que acontecem à medida que um filme está sendo feito. Ele gosta de filmar com câmeras gigantescas. Esse trabalho, Dunkirk, é todo filmado em câmeras IMAX e com a película de 70 milímetros. É um filme que foi feito para ser visto em tela grande. Quanto maior for a tela, melhor. Quanto melhor for o som da sala de cinema, melhor. Há um trabalho primoroso, um apuro técnico fenomenal em Dunkirk. E o filme segue uma estrutura dividida em 3 linhas narrativas distintas: no mar, na terra e no ar.
No primeiro momento isso pode até parecer muito confuso, você fica meio que perdido entre aquelas três linhas, mas isso aos poucos vai se encaixando e você tem uma compreensão completa de tudo. Mas essa confusão inicial que o filme provoca, ela é muito interessante porque reproduz em nós, espectadores, provavelmente a mesma sensação que aqueles soldados estavam enfrentando naquele momento muito crítico, sem ter muita expectativa de chegar em segurança em suas casas, de cruzar o Canal da Mancha, que separa o continente europeu da Grã-Bretanha, de voltar para casa. E o Christopher Nolan, que é um cineasta que tem temas recorrentes em sua carreira, e um deles é justamente a questão ética, esse fator humano, essa questão ética, está muito presente em Dunkirk. Um filme que não tem, digamos assim, um protagonista ou alguém do elenco que se destaque demais, há um equilíbrio bem interessante em todas as atuações e nos tempos de tela de todos os atores. Você acompanha muita gente ao mesmo tempo, muitas situações diferentes, como eu disse, na terra, no mar e no ar, e você termina se envolvendo com todos eles. Tudo bem, tem a personagem do Tommy, que de uma certa forma é o narrador da história ou aquele que por mais tempo a gente acompanha o drama, mas não é o mais importante aí. O mais importante é justamente ver que o ser humano, numa situação como essa, de desespero, de grande perigo, sempre termina por revelar o que ele tem de melhor. E no caso, o grande herói dessa história é a população de Dunkirk, ou de Dunkerque, que é o nome em português da cidade, que pegou seus barcos pequenos, de passeio, de pesca, de trabalho, e foram mar adentro ajudar a resgatar aqueles soldados e levá-los com segurança para o seu país natal. Desde já, Dunkirk é o mais forte concorrente ao Oscar de 2018. Seguramente receberá muitas indicações, melhor filme, melhor diretor, com certeza. Talvez no elenco nenhum dos atores seja indicado, até por conta da própria estrutura que o filme apresenta. Mas temos dois destaques, o ator iniciante que faz o Tommy e o Mark Rylance que faz o Capitão Dawson. Mas não é o primordial aqui. Seguramente vai receber indicação de filme, de direção e diversos prêmios técnicos, porque nesse quesito, como é comum nas obras do Nolan, há um apuro técnico fantástico. E resgata para nós uma história muito importante, fundamental dentro da história da Segunda Guerra Mundial. Dunkirk resgata uma história, se não esquecida, pelo menos muito pouco conhecida da Segunda Guerra Mundial. Dunkirk agora consegue trazer para um grande público essa história desses heróis anônimos. E você que acompanha aqui o canal, você que gosta dos vídeos que a gente posta aqui, espalhe o canal para seus amigos, traga mais seguidores. Eu creio que você, como eu, acha que tem poucos seguidores aqui, então vamos aumentar esse leque. Até o próximo Cinemarden.